Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Então nós vamos estar relembrando hoje como se calcula o MMC e o MDC pela decomposição em fatores primos e vamos estar também resolvendo alguns problemas relacionados ao MMC e ao MDC. Nessa primeira parte, vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum ou o MMC, que é o menor múltiplo comum a dois ou mais números. E vamos relembrar aqui, então, como se calcula o MMC pela decomposição em fatores primos. Primeiro que nós vamos calcular o MMC entre 4 e 10. Então, vamos começar a decomposição pelo fator 2, porque os dois números são pares. Então, vamos começar aqui pelo 2. 4 dividido por 2 igual a 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Dividimos mais uma vez por 2. 2 dividido por 2, 1. Descemos o 5. E 5 agora nós dividimos por 5. 5 dividido por 5 igual a 1. E o MMC é o resultado da multiplicação dos fatores. Então, vamos fazer a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2 igual a 4 e 4 vezes 5 igual a 20. Então, o MMC entre 4 e 10 é igual a 20. E agora vamos calcular o MMC entre 15 e 20. Então, vamos começar também pelo 2, porque nós temos um número que é par. Então, 20 dividido por 2 igual a 10. Descemos o 15. 10 dividido por 2 igual a 5. Descemos o 15. E agora vamos dividir por 3, porque 15 é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. Descemos o 5 e agora vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 igual a 1, 5 dividido por 5 igual a 1. E agora vamos fazer a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 e 12 vezes 5 igual a 60. Na dúvida é só fazer a multiplicação do lado para encontrar o valor do MMC. Então, o MMC entre 15 e 20 é igual a 60. E agora vamos calcular o MMC entre três números, entre 6, 8 e 15. Como nós temos números pares, então vamos começar a decomposição pelo fator 2. 6 dividido por 2 igual a 3, 8 dividido por 2, 4, descemos o 15, dividimos mais uma vez por 2, 4 dividido por 2 igual a 2, descemos o 3 e descemos o 15, dividimos mais uma vez por 2, 2 dividido por 2, 1, descemos o 3 e descemos o 15. E agora dividimos por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. 15 dividido por 3 igual a 5. E agora 5 nós dividimos por 5. 5 dividido por 5, 1. E agora vamos fazer a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5 é igual a 120, mas na dúvida é só fazer aqui do lado a multiplicação. Vou fazer para vocês, ó. Então, nós chegamos até aqui, deu 24. E aí, 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, 120. Então, o MMC entre 6, 8 e 15 é igual a 120. Então, aqui nós relembramos como que se calcula o MMC pela decomposição em fatores primos, né? Fizemos com 2 números e com 3 números. Na próxima parte, vamos ver sobre o MDC. Agora vamos falar sobre o máximo divisor comum, ou MDC, que é o maior divisor comum a 2 ou mais números. E vamos fazer também pela decomposição em fatores primos. Primeiro que nós vamos fazer é entre 15 e 20. Como nós temos número par, vamos começar a decomposição pelo fator 2. 20 dividido por 2 igual a 10. 15 nós descemos. 10 ainda dividimos por 2, que é igual a 5. Descemos o 15. E agora, 15 nós dividimos por 3. 15 dividido por 3 igual a 5. Descemos o 5. E agora dividimos por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E agora, para calcular o MDC, nós vamos observar os fatores que são comuns aos dois números ao mesmo tempo. Ou seja, os fatores que dividem ao mesmo tempo os dois números. Esse primeiro fator 2, nós só dividimos o número 20. O segundo fator 2, nós só conseguimos dividir o número 10. O fator 3, nós só conseguimos dividir o 15. E o fator 5, nós conseguimos dividir ao mesmo tempo os dois números. Então, esse número 5 é o nosso MDC entre 15 e 20. Ou seja, esse número 5 é o maior divisor comum entre 15 e 20. Então, o MDC entre 15 e 20 é igual a 5. E agora nós vamos calcular
o MDC entre 32 e 48. Como são pares, nós começamos a decomposição pelo fator 2. 32 dividido por 2 igual a 16, 48 por 2, 24. Dividimos por 2 novamente, 16 dividido por 2 igual a 8, 24 dividido por 2 igual a 12. Dividimos por 2 novamente, 8 dividido por 2, 4, 12 dividido por 2 igual a 6. Dividimos ainda por 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 2 igual a 3. E agora dividimos por 2, 2 dividido por 2 igual a 1, descemos o 3. E agora dividimos por 3, 3 dividido por 3 igual a 1. E agora vamos observar os fatores que são comuns aos dois termos. Esse fator 2, nós dividimos os dois termos, então vamos marcar ele. Esse outro fator 2, nós dividimos também os dois termos. Esse fator 2 também dividimos os dois termos. E esse fator 2 aqui dividimos também os dois termos. E agora esse fator 2, nós só dividimos o número 2. E esse fator 3, nós só dividimos o número 3. Então, esses dois não vão entrar. Então, o resultado aqui do MDC é a multiplicação desses 4 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 igual a 16. Então, 16 é o maior divisor que é comum aos dois números, ao 32 e ao 48. Então, vamos colocar aqui 16. E agora vamos calcular o MDC entre 12, 36 e 48. Então, vamos começar a decomposição pelo fator 2. 12 dividido por 2 igual a 6, 36 dividido por 2 igual a 18, 48 dividido por 2, 24. Dividimos ainda por 2, 6 dividido por 2 igual a 3, 18 dividido por 2 igual a 9, 24 dividido por 2 igual a 12. Ainda dividimos por 2, 12 dividido por 2 igual a 6, descemos o 9 e descemos o 3. 6 ainda dividimos por 2, 6 dividido por 2 igual a 3, descemos o 9 e descemos o 3. E agora dividimos por 3. 3 dividido por 3 igual a 1, 9 dividido por 3 igual a 3 e 3 dividido por 3 igual a 1. E agora dividimos novamente por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. E agora vamos observar os fatores que são comuns, que dividem ao mesmo tempo os três números. Esse primeiro fator 2, nós dividimos os três números, então vamos marcar ele. Esse outro fator 2, dividimos também os três números. Esse fator 2, nós dividimos apenas o 12, não dividimos o 9 nem o 13, então ele não entra. Esse outro fator 2, nós só dividimos o número 6, então não entra também. E esse fator 3, nós dividimos esse 3, o 9 e o 13, então dividimos os três números, então ele entra. Esse outro fator 3 só dividiu apenas esse número 3, então não entra. Então, o MDC aqui é o resultado da multiplicação desses três fatores. Então, vamos fazer aqui a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o maior divisor que é comum a 12, 36 e 48. Então, o MDC entre 12, 36 e 48 é igual a 12. Então, relembramos aqui como que se calcula o MDC, né, pela decomposição em fatores primos. E na próxima parte, agora nós vamos resolver um problema. Vamos lá resolver esse problema? Joana tem um jardim em sua casa e para mantê-lo sempre bonito, ela rega as plantas a cada 6 dias e aplica uma solução com vitaminas para as raízes a cada 8 dias. Às vezes, as duas tarefas coincidem no mesmo dia. De quanto em quanto tempo que isso acontece? Então, essa questão quer saber de quanto em quanto tempo que a rega e a aplicação de vitaminas acontece no mesmo dia. Nós sabemos que a rega acontece a cada 6 dias e a aplicação de vitaminas acontece a cada 8 dias. E como essa questão ela quer saber de quanto em quanto tempo que isso vai acontecer juntos, nós devemos pensar aqui no mínimo múltiplo comum, porque as tarefas vão acontecer juntas no intervalo de tempo que é um múltiplo dos dois números, ou seja, um múltiplo de 6 e um múltiplo de 8, que é comum ao mesmo tempo. Então, nós devemos calcular o MMC entre 6 e 8 para descobrir quando que essas tarefas vão acontecer juntas. Se elas aconteceram juntas hoje, daqui a quantos dias que ela vai acontecer novamente juntas? Então, vamos calcular o MMC para descobrir de quantos em quantos dias que isso acontece. Então, vamos calcular o MMC entre 6 e 8. Então, os dois números são pares, começamos a decomposição pelo fator 2.
6 dividido por 2 igual a 3. 8 dividido por 2 igual a 4. Dividimos por 2 novamente. 4 dividido por 2 igual a 2. O 3 nós descemos. 2 ainda dividimos por 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Descemos o 3 e agora dividimos por 3. 3 dividido por 3 igual a 1. E o MMC é o resultado da multiplicação dos fatores. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e 8 vezes 3, 24. Então, quer dizer que as tarefas vão coincidir a cada 24 dias. Então, de quanto em quanto tempo que isso acontece? Vamos colocar aqui nossa resposta. Acontece a cada 24 dias. Então, sempre que uma questão quiser saber de quanto em quanto tempo que algo vai acontecer junto, nós devemos lembrar aqui do MMC. Então, essa questão estava relacionada aqui ao mínimo múltiplo comum. E na próxima parte vamos resolver mais um problema. Vamos lá então resolver mais esse problema? Paulo faz decorações de festas infantis. Para decorar certa festa, ele encheu 56 balões azuis, 68 balões vermelhos e 52 balões amarelos. Ele quer distribuir igualmente todos os balões de cada cor para fazer os enfeites, sem sobrar balão. Quantos enfeites com a maior quantidade possível de balões de cada cor Paulo poderá fazer? Então, quer saber quantos enfeites com a maior quantidade possível de balões de cada cor que o Paulo vai poder fazer utilizando os balões que ele encheu. Ele encheu 56 balões azuis, 68 balões vermelhos e 52 balões amarelos. Como quer saber a quantidade de enfeites com a maior quantidade possível de balões, então aqui nós devemos pensar no máximo divisor comum. Então nós devemos calcular o máximo divisor comum entre as três quantidades que está aqui. Então vamos calcular o máximo divisor comum entre 56, 68 e 52. Então os números são pares, vamos começar a decomposição pelo fator 2. 56 dividido por 2 é igual a 28. 68 dividido por 2 é igual a 34. 52 dividido por 2 é igual a 26. E ainda dividimos por 2. 28 dividido por 2 igual a 14. 34 dividido por 2 igual a 17. 26 dividido por 2 igual a 13. E ainda dividimos por 2. 14 dividido por 2 igual a 7. O 17 nós não dividimos, descemos ele. O 13 não dividimos, descemos. E agora nós dividimos por 7. 7 dividido por 7 igual a 1. 17 nós não dividimos, descemos. O 13 também não dividimos, descemos. E agora dividimos por 13. 13 dividido por 13 igual a 1. Descemos o 17. E agora dividimos por 17. 17 dividido por 17 igual a 1. Então, agora vamos ver qual é o máximo divisor comum entre 56, 68 e 52. Lembrando que nós devemos observar os fatores e ver se ele é um fator comum aos três números ao mesmo tempo. Então, aqui o 2, nós conseguimos dividir todos os números. Então, ele é um fator comum. Vamos marcar ele. Esse outro fator 2 também nós conseguimos dividir todos os números. E agora, esse fator 2 nós conseguimos dividir apenas o 14, então ele não entra. O 7 nós só dividimos o 7, o 13 só dividimos o 13 e o 17 aqui só dividimos o 17. Então, os únicos fatores que são comuns aqui são esses dois fatores. Então, o MDC aqui, vamos colocar aqui, o MDC é igual à multiplicação de 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, quantos enfeites que o Paulo vai poder fazer utilizando aqui a maior quantidade de balões de cada cor? 4 enfeites. Então, nossa resposta aqui, Paulo poderá fazer 4 enfeites. E se nós quiséssemos saber quantos balões de cada cor vai ter em cada um dos 4 enfeites que o Paulo vai fazer, o que nós devemos fazer? Nós devemos dividir cada um desses números por 4. E aí nós vamos conseguir encontrar aqui a quantidade de balões de cada cor que ele vai usar nos enfeites dele. Porém, aqui a questão pediu apenas quantos enfeites, né, com a maior quantidade possível de balões de cada cor que o Paulo poderá fazer. Então, resposta, Paulo poderá fazer 4 enfeites. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.